Boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, Deus te abençoe poderosamente, que o amor de Jesus venha estar em seu coração, que essa palavra possa fortalecer o seu coração e o seu ânimo, e que o Espírito Santo de Deus possa, te esclarecer, te enobrecer, fazer você crescer, fazer você confiar, para você adorá-lo, independente da situação e do quadro que você esteja vivendo, que você esteja passando, mas que você possa sempre colocar ele em primeiro lugar na sua vida, em tudo que você fizer, primeiramente apresente ao Senhor, amém? E eu quero deixar aqui uma palavra que está em Gênesis 16:13, onde a palavra do Senhor vem dizendo para mim e para você, nessa tarde: e ela chamou o nome do Senhor, daquele anjo que visitou. Agar chamou o nome daquele anjo, que o Senhor que falava com ela, aquele anjo que falava com Agar: tu és o Deus que me vê, louvado seja o nome do Senhor. Por isso disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Louvado seja o nome do Senhor. Agar olhou para aquele anjo e falou: não olhei aqui também para aquele que me vê? E ela disse, louvado seja o nome do Senhor, tu és o Deus que me vê. Amém? E eu quero deixar essa palavra aqui para você, diante, da mensagem que Deus fala ao nosso coração nessa tarde. Agar estava aflita, Agar estava angustiada, Agar estava num momento de aflição, de dor, por uma situação que aconteceu na vida dela. Mas Deus viu a situação da vida dela. A palavra do Senhor vem dizendo que, Sara, ela foi precipitada em suas atitudes, nas suas ações, quando ela achou que a promessa estava demorando e deu a sua serva como mulher para seu marido para conceber um filho no seu lugar. Aí já está uma situação nos demonstrando para que a gente não venha antecipar as promessas de Deus, a gente não venha querer fazer com as nossas próprias mãos. Quando o Senhor diz para você assim: eu vou enviar a provisão, eu vou pagar, eu vou enviar, eu vou te abençoar, porque Deus, ele faz. O Deus que nos vê, ele nos surpreende. Ele cria situações em nossas vidas. É impossível conseguir pagar essa dívida. É impossível eu limpar o meu nome. É impossível pagar a faculdade do meu filho. É impossível que eu venha colocar o meu filho nesse curso que ele tanto quer. É impossível pagar essa dívida. É impossível. Como eu vou fazer para pagar este mês o meu aluguel? Como eu vou fazer para esse mês limpar, as dívidas que eu tenho? Deus, ele é um Deus do impossível. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que sabe aquilo que está te afligindo. Ele sabe a dor que está te afligindo. Ele sabe a dor que você sente no seu corpo, o mal-estar que você sente, o enjoo que você sente. Ele ouve a sua oração. Ele ouviu. A palavra do Senhor vem dizendo que o anjo do Senhor achou-a junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. Ele achou ali Agar, sozinha, debaixo daquele deserto. Provavelmente naquele deserto não tinha ninguém passando. Não tinha ninguém ali vendo para que Agar pedisse ajuda a alguém. Como que ela, no meio do deserto, ela ia pedir ajuda a alguém? Mas ela estava debaixo, Ela estava ali no deserto, junto àquela fonte, no caminho de Sur. Ela estava ali junto àquela fonte. Aí a gente já pode dizer, ela estava numa fonte de águas. Deus é uma fonte em nossas vidas. E ele faz jorrar, ele faz ter esperança aquilo que para o homem é impossível. Ela foi parar naquela situação ali, porque no momento em que ela concebeu um filho, ela começou a desprezar, Sara. E o Senhor falou para ela, quando a visitou: vai lá e humilha-te debaixo das mãos da sua senhora. Vai lá e fala, seja humilde, para poder reconhecer que não tinha um porquê de você estar desprezando ela. Elas duas podiam estar juntas, a situação já tinha acontecido. Sara já tinha se precipitado e elas podiam estar unidas naquela situação, não no meio de uma adversidade, porque Deus também abençoou Agar, quando o Senhor disse para ela não se preocupar, que ele cuidaria de Ismael, e foi lá e tirou ela daquela situação. Então você acha que numa situação como essa,
Uma tomou decisão precipitada, a outra, depois que aconteceu aquela situação, né, houve-se uma confusão ali. Aconteceu aquela situação, começou a desprezar Sara. Sara, por se achar desprezada e rejeitada, foi lá e afligiu ela. E ela, por se sentir afligida, aflita, ela quis sair daquela situação, fugiu daquela situação e foi parar no deserto. E quantas vezes a gente foge da situação que a gente está vivendo, a gente quer arrumar jeito para a situação que a gente está passando. Então não foge, não, tenta resolver, dá para resolver. As situações, elas têm solução, Ore ao Senhor, mesmo que você ore num momento de muita aflição, como aqui H estava, né? Creio que desesperada, sem saber o que fazer. Quantos se encontram assim, sem saber o que fazer na situação qual está passando? Cada um está passando por um tipo de adversidade. Qual é a adversidade que você está passando hoje? Deus te vê. Deus está te vendo. Deus achou H num deserto, de frente de uma fonte. Então você acha que Deus não está te vendo dentro da casa dele, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho? Você tem um Deus que te vê e cuida de você e sabe da sua necessidade. Sabe até onde você pode suportar. Sabe que, né, a sua enfermidade não é para a morte. Né? O momento que você está passando na sua casa não é para a morte. A dívida que você tem não é para a morte. O que você está vivendo diante do Senhor, porque aqui são duas mulheres de Deus que viviam debaixo de uma promessa através do seu filho Abraão, porque Deus fez promessa a Abraão, que através dele grande seria a sua descendência e abençoado seria a vida dele. A vida de Abraão e aqueles que seguiram Abraão e serviram como Deus, como Abraão serviu a Deus com fé. Então tenha fé que Deus está te vendo, Deus está me vendo e sabe a minha, a sua situação. Como às vezes a gente se encontra angustiado e aflito, achando que Deus não está vendo, Deus não está vendo, Deus, se Deus estivesse vendo, eu já teria saído desse processo, não é possível que eu ainda estou rodeando aqui essa situação e não vejo solução. Deus está te vendo, calma teu coração. Porque depois H ali louvou o nome do Senhor. Eu estou diante, né? Estou olhando para aquele que me viu. Então você está diante de um Deus que está te vendo. Você está olhando diante de um Deus, né? Porque o próprio Senhor, assim, ali ela viu o anjo, mas o próprio Senhor diz que nós vivemos por fé. Então tenha fé que o anjo do Senhor está aí. Mesmo você não olhando para ele como H viu ali naquele momento. Você tem o Espírito Santo de Deus, que ele coloca a fé, que vai exceder todo o teu entendimento. Deus vai colocar uma fé no seu coração que vai exceder o teu entendimento. E você vai crer que Deus está te vendo e ele virá ao seu encontro, ao seu socorro. Ponha fé aí, irmã. Ponha fé, irmão, aí nessa situação. E eu digo para mim, Mônica, ponha fé nessa situação que você está vivendo. Que Deus está te vendo. E que o anjo do Senhor vai te visitar e vai te tirar dessa situação, como ele tirou ali H. Amém? Deus te abençoe. Creia. Vamos crer juntas. Eu oro por você, você ora por mim. Vamos continuar. Em nome de Jesus. Amém? Tenha fé, creia que Deus está vendo. Deus, você tem um Deus que tudo o vê. Aquilo que está no oculto, aquilo que está no secreto, aquilo que ninguém vê, Deus vê. Amém? Deus te viu. Fique na paz do Senhor Jesus.